Estamos ao vivo, mais um Crawlers After Hours. Hoje é o segundo episódio da segunda temporada. Estamos fazendo isso com esses nomes chiques agora, tipo, para tentar chegar perto dos critérios da Netflix. Pode ser que a gente vire um caso de sucesso e a gente entre lá para dentro do calendário deles. O Crawlers After Hours é um hangout de profissionais e entusiastas do Google e motores de busca. Todo mundo aqui, e na verdade hoje todo mundo aqui é ou foi contribuidor ou usuário do Fórum de Ajuda da Webmasters. Da direita da minha esquerda, aliás, para a minha direita, temos o Alex Pelati. Ele é diretor de Search da O5 e trabalha com consultoria da SEO e AdWords. Depois temos o Cassiano Travarelli. Ele é sócio de Infoprodutos Brasil e trabalha no mercado de afiliação e produtos digitais. Depois temos o Rubens, que é gerente de TI numa associação de internet brasileira bem conhecida. O meu nome é Pedro Dias, sou sócio-diretor da PIS3, sou responsável aqui pela parte de otimização e tecnologia, sou também ex-Google e contribuidor do fórum. E temos um convidado especial hoje, entre a gente, temos o Flávio Raimundo. Ele é diretor do Afiliados Brasil e é um ex-top contribuidor principal do Fórum do Ajuda Webmasters, talvez um dos primeiros contribuidores oficiais lá do fórum. Boa noite a todo mundo que estava esperando pelo Hangout. O tema de hoje é quando o seu negócio precisa de SEO. Então é discutir um pouco as diferentes etapas do negócio e olhar um pouco pela visão de quando é que eu devo pensar SEO no meu negócio, na minha presença online. Nem todo mundo passa pelo mesmo modo de organizar e pensar a estratégia de uma presença online. Muita gente às vezes só pensa nela no finalzinho de tudo e esquece de como deveria ter sido planejado. Então a gente tenta trazer essas discussões para que quem está pensando em abrir uma empresa, quem está começando, ou quem já ter um pouco dessa informação para não cometer os mesmos erros que outros cometeram no passado. E todo mundo aqui tem alguma experiência já bem vasta de lidar com essa área de SEO, com a área de ter um negócio online na internet. Então trazer esse conhecimento é válido. Para quem quer saber a minha opinião sobre esse assunto de uma forma mais formal, eu escrevi um post sobre isso no início de janeiro, então está lá no meu blog, se vocês pesquisarem quando o seu negócio precisa de SEO, talvez ele apareça no Google, talvez eu tenha feito um bom trabalho. Mas eu queria, começar essa discussão aqui entre a gente, porque a minha opinião é a minha opinião, embora tenha alguns anos de experiência e tenha tido a experiência do Google, mas acho que todo mundo aqui passou por experiências diferentes ao abrir um negócio e pensar em SEO. Tanto que você viva disso como ser a sua profissão, ser um consultor, que você teve que pensar em SEO talvez para você, como ser alguém que tem um negócio e que pensou em presença online. Normalmente eu costumo, eu sou fã de uma filosofia de evolução e revolução empresarial que já foi abordada numa revista que é Harvard Business Review, HBR. Ele tem uns links lá nesse post que eu escrevi e eu normalmente gosto de limitar fases de uma empresa em umas 5 fases, 5 estágios. Primeiro que é o criar e vender, a fase de startup. Depois dessa vem a fase de sobrevivência e eficiência, que é planejar como você vai sobreviver, fazer a sua empresa ser eficiente de uma forma operacional. Depois a fase em que você chega ao sucesso e expansão no mercado. Depois a fase de consolidação de negócios e final a fase de resolução de problemas e inovação. Para cada uma dessas fases eu vejo um modelo e uma abordagem de SEO diferente. Eu queria saber, do vosso ponto de vista, os participantes aqui do Hangout, como é que vocês veem as diferentes necessidades de SEO de uma empresa e como é que vocês planejariam
para isso acontecer? Se considerariam desde o início, se vocês acham importante ter isso desde o início, e se sim, como uma pessoa que está começando um negócio pode começar a pensar em SEO, e com uma empresa que eu já tive a felicidade no fórum dos Webmasters de dar um conselho de SEO para a NASA. Teve um cara da NASA que foi pedir ajuda no fórum da Webmasters em inglês. E eu tive a felicidade de participar nessa discussão, que era um cara que estava à frente da parte do site deles, onde eles explicam os planetas, etc. E eles tinham um problema que estavam renderizando conteúdo em React, só que estava sendo renderizado no navegador e não no servidor. Então tive essa felicidade de dar um conselho para a NASA. Mas já dei conselhos para outras empresas bem pequenas. Mas começando aqui por vocês, quem é que quer dar o primeiro palpite nesse tópico? Pedro, deixa eu só já falar uma coisa rapidinho. Eu prefiro que os outros comecem, mas você deu um conselho para a NASA. Eu nunca falei isso, eu vou falar isso aqui em primeira mão. Eu já dei um conselho para o Ike Batista. O Ike Batista, quando ele entrou no Twitter, ele não sabia usar direito, né? Aí eu chamei ele via direct message e eu dei uns conselhos para ele. Tudo bem que assim, dar conselho para Ike Batista é uma merda, né? É diferente de falar que deu conselho para a NASA. Mas, enfim, é um cara importante também, é um filho da puta, é um ladrão, é um criminoso, mas eu dei conselho pro cara, olha que legal. Se ele continuasse bilionário, seria bom para mim, né? Mas, enfim, deixa para lá. Continuemos. Pelati, você quer começar? Bom, posso começar. Sempre o primeiro escolhido. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava até revendo esse teu post, eu não lembrava dele. Eu tô com a memória curta, porque foi esse ano. E eu acho interessante essa divisão que você fez aí das fases da empresa, né? Mas eu penso que o trabalho de SEO, ele é muito importante, e às vezes ele é deixado à margem no planejamento do site em si, porque as pessoas sejam utilizando alguma linguagem de programação que precisa ter algum cuidado para que ele seja indexado pelo Google, seja renderizado, como você falou, no caso do React, do Angular, enfim, aí algumas coisas que não funcionam bem com o Google. E eu já peguei um projeto que a pessoa me contratou e falou assim, o site está pronto, e aconteceu exatamente esse problema, estava todo feito em Angular, eles acharam até que por ser uma linguagem em Google não teria problema, e eu falei, vocês vão ter que refazer tudo, não tem nem como eu seguir, né, nessa consultoria agora, tipo, que eu posso fazer já uma revisão da arquitetura da informação, enfim, mas se vocês não mudarem essa linguagem, o site nem vai indexar direito. O Google simplesmente vê uma tela em branco no site de vocês. Então, esse planejamento para escolher a linguagem da programação ou escolher a plataforma que vai ser utilizado, ele é muito importante e as pessoas não dão valor. E aí elas só percebem que sairia muito mais barato se tivesse feito esse acompanhamento antes, realmente de validação do plano de ação que foi feito. Também vale para montar a arquitetura da informação do site, a disposição dos conteúdos, são coisas que o profissional de SEO ele vai ajudar bastante aí no início. E nem que seja para validar, mas pelo menos ele tem certeza, ele tem um aporte, se pegar alguém que é realmente especializado, de saber que não está cometendo um erro que vai afetar aí todo o projeto e vai ter que perder meses e meses do que foi feito, né? A partir disso, eu acho que, então, assim, se você tem um site, em algum momento você já tem que começar com esse projeto de SEO. E aí, os outros momentos que o seu negócio vai precisar, eu acredito que depende muito até do comportamento do site e dos seus objetivos, que aí você até colocou bem aí, dividido no seu artigo. Se você quer expandir o seu site, você quer expandir para novos conteúdos, enfim, ou você quer crescer o tráfego do site para termos relacionados ao que você promove, se você vai incorporar um novo produto ou serviço, se você está tendo algum problema de perder tráfego dos mecanismos de pesquisa, o que pode estar acontecendo. Então, são uma série de momentos que vai ter essa interferência. Então, eu penso assim, que sempre quando você pensar, o tráfego que é gerado pelo Google, ele é importante para mim, nesse momento você tem que ter um profissional de SEO. Então, você já tem que pensar nisso. Se você se preocupa com o tráfego que vem da busca orgânica, você tem que
ter alguém que conheça o funcionamento dos mecanismos de pesquisa. E aí, isso vai se encaixar em qualquer situação. E se você pudesse antecipar ao trabalho que você vai fazer, se você já colocar no planejamento, você vai ter muito mais chances de acertar logo de cara e evitar uma refação aí de trabalho por não prever alguma coisa que seria simples, né? Eu diria até que, mais do que se preocupar apenas com o tráfego de venda no Google, para se preocupar-se com... Eu gosto de usar o termo presença digital. A sua presença digital como um todo, porque quando você não tem controle sobre a sua presença digital, alguém que fala sobre você vai começar a dominar esse espaço, em vez de você. Ou facilmente vai conseguir dominar esse espaço acima de algo que você tenha, se você não se preocupou em estabelecer essa marca, né? Alguém vai tirar a tua marca. Se eu nunca tivesse tido um site, Pedro Dias, onde eu falo sobre, onde eu blogo, qualquer entrevista que eu tenha dado num site terceiro ia suprir esse espaço, esse interesse. Então, eu acho que, acima de tudo, é interesse pela presença digital. E eu acho que talvez o maior problema seja como as pessoas enxergam isso. Muitas pessoas enxergam que existe apenas um peso e uma medida, quando na verdade existem vários pesos e várias medidas para se trabalhar nessa área. Muitas pessoas pensam, consultar, só vou preocupar com SEO depois de ter um site, porque aí é que eu vou precisar de tráfego do Google. E as pessoas, tipo pensar, só vou precisar de uma garagem quando eu tiver um carro, né? Não, você primeiro tem que ter a garagem e depois você compra o carro, né? Tipo, não vai só precisar da garagem depois que tem o carro. Então, você tem que se antecipar ao que você precisa. Isso você precisa começar a pensar disso de uma forma lógica, coerente, com o que você quer fazer do seu negócio. E quando eu falo em medidas, é mais em como as pessoas pensam no serviço que elas querem, ou no conselho que elas querem. E quando a pessoa pensa, eu quero SEO, quero um serviço de SEO, todo mundo pensa numa consultoria, que vai colocar bem no Google. E nem sempre tem que ser assim. Você pode começar um negócio e começar com preocupação de SEO, baixando o guia de SEO que o Google publicou lá em 1900 e bolinha. Ou ir no fórum pedir ajuda das pessoas que estão lá. Tem um monte de informação grátis e que você pode começar a consultar e que vai fazer com que o seu trabalho, a partir de um certo momento que você vai precisar de uma consultoria, seja muito mais fácil de abordar e seja muito mais seja possível dar uma continuidade e não, como o Pelati falou, ter que demolir e começar do zero. Já aconteceu ter que falar para, infelizmente, clientes que vieram falar comigo e eu falei, cara, eu não vou nem te apresentar uma proposta que não sei que você decida mudar o site, porque a gente tem que começar um passo atrás, porque da maneira como você fez as coisas, a tua presença digital não está ok. Então eu posso te ajudar se você quiser, se você estiver disposto, mas é assim, olha, a expectativa é essa, os resultados vão começar a ser esses, vai demorar, se você quiser fazer por tua conta e risco, tem documentação, vai lá atrás. Mas se você quiser ajuda, eu também consigo te ajudar. Mas assim, da maneira que você está hoje, não dá para fazer. Não vou sair aí fazendo coisa que não devo fazer só para colocar o site na primeira página do Google, sem ter sequer feito um trabalho decente de tudo o resto, né? Que cada um faz a abordagem que acha que deve fazer, eu faço a minha. Então, do meu ponto de vista, eu acho que é bem... prefiro ser frontal e direto com a pessoa e falar o que é que ela realmente precisa pensar e na ordem que ela precisa. Mas acho que isso vai muito em linha com a percepção e a mentalidade que as pessoas têm de criar um negócio online aqui no Brasil. Aqui no Brasil é o que eu vejo. Aqui no Brasil é porque é a maioria o que eu vejo aqui. Não que isso não aconteça fora do Brasil. Acontece sim fora do Brasil, numa escala
completamente diferente do que acontece aqui. Aqui acontece, todo mundo quer fazer um negócio em cima do joelho, 2 para amanhã, e quer que já, tipo, em 6 meses, quer estar batendo de frente com um site que está operando no mercado há 6 anos. Então é meio que às vezes precisa de haver um alinhamento de expectativa nesse ponto. Alguém quer completar? Flávio, você só complementar e dar um contraponto, Pedro. Eu concordo com você com relação à presença digital. E aí, assim, eu quis até ser mais específico com relação ao mecanismo de busca, mas se você pensa em presença digital e você não está pensando nos mecanismos de pesquisa, você já tem um erro aí, né? Então, é o ponto a ser observado e é justamente, se você tem que ter alguma coisa a oferecer para o usuário, você tem que ter o conteúdo de qualidade, o seu ativo, aquilo que seja útil para o usuário, senão não tem como você pensar no SEO. Então você tem que ter um conteúdo, um site que represente esses seus ativos, né? Aquilo que você tem de valor para o seu público. E aí como que você vai oferecer isso através de um mecanismo de busca? E analisar isso dentro do seu contexto de mercado, de posicionamento, de concorrência como um todo. A questão é que, quando eu falo também do mecanismo de busca, é que as pessoas, às vezes, elas não, simplesmente ela não pensa na forma como o mecanismo de busca faz a leitura do seu site para exibir o resultado. E seja numa adequação técnica, seja numa questão de conteúdo, simplesmente não pense aí onde tem um monte de erro. É aquele caso que a gente já cansou até de falar aqui. Mudei o HTTP para HTTPS. Quantas vezes a gente vê lá no fórum e vê gente falando que fez errado? E até por coincidência, eu tive um caso agora semana passada que eu precisei fazer essa atualização e foi perfeita a transição. Então você vê que as pessoas estão errando no processo, porque senão eu teria esse mesmo problema. E esse é o ponto que eu falo assim, justamente... Quando eu falo do mecanismo de pesquisa, é procurar se importar com ele também, na forma que ele trabalha, como os algoritmos atuam, para você entregar o seu conteúdo de valor, o seu conteúdo de qualidade para o público que está procurando na web. Certamente tem uma questão de planejamento aí, de processo, da pessoa se planejar e delinear aquilo que precisa fazer, e uma outra questão às vezes, de desalinhamento de percepção daquilo que a SEO pode fazer por ela. A SEO não vai consertar um produto ruim, não vai consertar se você quer vender calças para fazer piquenique, né, que é aquela picnic pants que apareceu nos Estados Unidos, que eram umas calças que eram coladas no meio, que você colocar o prato, que era uma bosta, né? Não tem quantidade de marketing suficiente que resolva um produto ruim, é o que eu costumo dizer. E às vezes existem muitos casos em que o dono do negócio pensa e recorre a SEO como maneira de, se eu colocar o meu site no Google, eu vou conseguir vender uma coisa que não é apelativa, que não tem valor, na verdade. Mas eu colocando ele no Google, eu vou conseguir vender de alguma forma. Então eu quero SEO, porque SEO é o que vai... não vou precisar pagar de uma forma direta ao Google para anunciar, e vai vender o meu produto que não é assim tão bom. Então eu acho que esse desalinhamento é bem prejudicial quando se pensa em SEO. Concordo. Eu tenho uma visão, Pedro e demais, eu tenho uma visão assim, bastante holística do negócio, né? E o que você chama de presença digital, eu chamo de presença online, que quer dizer absolutamente a mesma coisa. Agora, a minha visão é até meio que filosófica. Por exemplo, quando a gente fala em negócio, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, e a gente fala da internet ou presença online, eu acho que a pessoa deve entender o seguinte: qual é o objetivo dela? Né? Então, o negócio dela é o quê? Qual é o objetivo dela com aquela presença online? A gente poderia separar, assim, a grosso modo, as empresas em empresas físicas, que aí a presença dela, a presença online ou digital, é no sentido de levar clientes para a loja física. Dentro da loja física, a gente ainda teria, assim, 2 subdivisões que são muito importantes, porque tem características bem diferentes, que são aquelas empresas
que atendem nacionalmente e aquelas empresas que atendem regionalmente, né? Em seguida, a gente teria, então, o site para essas empresas, a fanpage, whatever, no sentido de trazer clientes para a empresa. Esse é o objetivo básico, é o objetivo assim mais simples, é trazer cliente para dentro da empresa. Em seguida, a gente poderia ter uma outra subdivisão, que é um e-commerce, ou seja, eu não tenho uma empresa física, mesmo eu podendo ter um galpão de estoque, etc., mas o meu negócio, ele acontece dentro do site, então o site deixa de ser uma forma de eu atrair clientes para a empresa e passa a ser a empresa, passa a ser o negócio principal. A gente teria uma outra divisão, que seria site de notícias, blogs, enfim, mais relacionado a mídias. A gente teria afiliados, que é uma coisa que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Então, o site, quem vive de afiliação. E a gente teria ainda um outro, que assim, a importância que é dado é muito mínima, que seria o terceiro setor. A hora que o terceiro setor, a hora que entidades, não só entidades de classe, mas entidades de ajuda, na hora que elas entenderem a importância da internet, terão um resultado muito maior e muito melhor, né? Uma coisa que eu acho que é consenso é o seguinte: o ideal com um profissional de SEO, o ideal de um projeto de SEO, é ele entrar quando a coisa está começando. Ou quando a empresa está começando, ou quando o dono da empresa, por exemplo, se for uma empresa física, decidir que ele vai ter uma presença online. É aí que o profissional de SEO tem que entrar. E o profissional de SEO, ele é um privilegiado. Por quê? O profissional de SEO, ele, pelo menos o bom profissional, ele pensa a curto, médio e longo prazo, né? E ele é um fissurado, né? Ele é um tarado por tráfego. E um site, um projeto, por mais lindo que seja, né, visualmente espetacular, se não tiver tráfego, é igual uma boa ideia que não é colocada em prática, ou seja, o valor é zero. E o profissional de SEO, ele entende essa coisa, ele deixa de, por exemplo, sei lá, alguém que lida com mídias sociais, é uma pessoa passiva, né, porque ela está em ambiente de terceiros, trazendo tráfego. O profissional de SEO, ele vai buscar o tráfego mesmo antes do site existir, ou seja, ele consegue pensar lá na frente, ele trabalha, ele entra nos bastidores, ele entra dentro do site e vai preparar o site para trazer essas pessoas. E se a gente for comparar profissional de SEO, profissional de AdWords, ou Media Buy, profissional de social media e assim por diante, talvez o mais privilegiado seja o profissional de SEO, porque ele consegue caminhar, ele anda em todas essas outras plataformas, porque ele sabe que essas plataformas vão efetivamente trazer tráfego para o site. Até vídeo, o cara, sei lá, ele pode até não saber fazer vídeo, mas ele sabe da importância do vídeo. Então, acho que essa visão holística, primeiro dividir os negócios dessa forma que eu dividi, ou outras formas, e entrar no momento certo, talvez seja assim, a melhor forma de maximizar resultados, né? Agora, a gente tem dois grandes problemas no Brasil, né? A gente tem, pelo lado dos empresários, aliás, os dois problemas estão pelo lado do empresário, eles não entendem todo esse ecossistema de presença digital, né? Dependendo do empresário, a primeira coisa que ele fala é um site simplesinho. Quando fala assim, um site simplesinho, eu já saio pela tangente, não interessa, porque eu sei que vai ser problema, né? E um outro problema é que ele não sabe a diversidade que tem para ele chegar a essa presença online. E realmente hoje a gente tem muita coisa, algumas coisas que merecem um investimento, mas nenhuma delas, talvez, a única que mereça seja o próprio site, nenhuma delas mereça você colocar todas as suas fichas, porque, enfim, aquele velho ditado, né? Você vai estar investindo em terreno dos outros. Isso é complicadíssimo, né? Agora, o profissional de SEO é um privilegiado no sentido de ter essa visão holística. Pessoalmente, eu sou um privilegiado, porque eu já caminhei por todos essa divisão, né, de empresa física, e-commerce, notícia, afiliado, e nunca naveguei em terceiro setor. Mas é mais ou menos isso, e essa divisão eu acho que é legal para você ter uma visão de um negócio que é
essencial, é fundamental, é tudo, na minha opinião, é objetivo. O que você espera? Porque se você não tiver objetivo, enfim, qualquer coisa serve. Quando você não tem objetivo, você tem falta de uma visão para onde você está indo, e quando você não tem isso, você anda perdido. Cassiano, você que já trabalhou um pouco com o mercado também de fora, já teve possibilidade de observar o pessoal de fora, eu falei até que algum pessoal de fora também comete os mesmos erros, mas como é que você compara isso? Você que já trabalhou também nesse mundo aí, como é que você vê isso em relação ao que acontece aqui no Brasil versus quando um empreendedor faz um site fora? Como é que ele pensa SEO e como é que acontece quando comparado com aqui? Então, eu trabalhei assim, acho que foi cerca de 10 anos por uma empresa, né, nos Estados Unidos, com todos os sites praticamente eram no mercado de lá, e assim, eu já vivenciei, igual muitos aqui, assim, de todas as etapas, você pegar um projeto de evento, às vezes, em todas as etapas diferentes. Eu cheguei trabalhando em sites que já estavam constituídos, feitos ali com uma série de problemas, que tinha alguma série de coisas erradas, como começar o site do nada, começar do zero, todo o planejamento, e saber como você começar a trabalhar daqui para frente. Quando você pega um site que já está pronto, já tem toda aquela estrutura, já foi tudo aquilo montado, e você começa a estudar, tentar colocar tudo aquilo que você sabe, que você quer aplicar, colocar aquilo para dar resultado, é um trabalho muito mais difícil. Eu acho um trabalho muito mais difícil quando eu pego um negócio em andamento, depende dos desafios que você tem lá dentro, as dificuldades, o que já foi feito naquilo. Quando você quer mudar aquela ideia do que ele já está, eu acho que é um trabalho muito mais complicado. E durante muitos anos a gente tem fazendo essas alterações e apanhando e vendo como funcionava cada site, evoluindo a cada tempo, a gente foi adquirindo conhecimento, a informação necessária, que na hora que eu vou criar um novo projeto, as coisas são muito mais simples. Quando você pensa primeiro em toda a base, você já sabe, uma coisa que o Flávio falou, já está pensando lá na frente, antes de começar, já está começando um projeto, você já está pensando lá na frente como vai ser, você já consegue estruturar melhor, conseguir pensar onde que você vai colocar cada aspecto, o que você vai, como você vai organizar aquele site, como que ele vai estar, qual que é a linguagem de programação adequada que você vai trabalhar nele, como que vai ser, você já vai criar o site pensando para mobile, porque é muito difícil, por exemplo, hoje em dia a gente fala de mudar o site para mobile, mas poxa, os sites vieram lá de trás há muito tempo, ninguém está pensando nisso no começo, então hoje em dia você tem que adaptar aquilo, é um puta de um trabalho, depende do seu projeto ali, você vai arrancar os cabelos, até tentar colocar isso pro celular, abrir correto aquilo ali, o trabalho é enorme. Então, quando você já tem esse planejamento antes e fazer todo esse trabalho primeiro, eu acho que o negócio fica muito mais simples, caminha tudo mais simples. Só que eu vejo, por exemplo, que a gente está falando aqui de conhecimentos, de ter apanhado, de ter lutado com isso, e uma coisa que você mencionou, Pedro, lá no começo, eu vejo hoje em dia as pessoas estão perdidas, assim, é muito legal ter a instrução de poder ler esses guias básicos que, inclusive, por exemplo, o Google oferece, um guia de otimização, ou hoje em dia, mais recente, uma academia para webmasters. São materiais, assim, que mesmo que a pessoa seja leiga no assunto, ela só pensa nisso, eu quero que o meu site, já montar o meu site no começo, que ele já esteja pensando nessas coisas boas que pode beneficiar ele no futuro. Então, quando você lê uma academia para webmasters, por exemplo, você já tem toda aquela ideia, você não precisa saber implementar, às vezes tem alguém lá, o seu webmaster do dono da empresa vai estar trabalhando para ele, alguém está fazendo aquilo, mas com aquelas instruções, com aquelas informações, você já consegue criar algo mais sólido. Por exemplo, é difícil, você cria todas as URLs e estruturas de qualquer jeito, depois fala, não, quero mudar tudo, quero trocar para esse tipo de URL. Você cria o site desse, não, agora eu quero trocar tudo. Então, essas informações que estão na academia para webmasters, que estão num guia de otimização, assim, já oferece, acho que um grande start, assim, acho muito importante isso para qualquer pessoa que vai começar qualquer site, eu vejo isso como uma coisa importante de se pensar, logo de cara, já começar a fazer, trabalhando nesses pontos, antes de pegar no projeto. Porque hoje em dia, a gente vê isso, as pessoas realmente já estão pensando, não, já vou pegar o site, põe de qualquer jeito, não está nem pensando no conteúdo realmente, já está pensando no tráfego, já está pensando no que tem que fazer, mas assim, pensando que você tem seu objetivo, lê um pouco sobre aquele conteúdo, você já sabe o que você vai oferecer, e começar a trabalhar isso aí é o primeiro pensamento, eu acho, na parte de SEO, o que precisa ser feito para trabalhar futuramente. Eu vi, assim, todos esses tempos, eu vejo a facilidade que você tem. Quando eu comecei a trabalhar ao longo do tempo, você vai fazendo sites da maneira correta, já pensando na maneira certa, o quanto é mais fácil isso, os resultados são muito mais consistentes. Tudo que eu comecei a trabalhar recentemente, você organiza, fez um trabalho bem estruturado, você tem resultados mais consistentes com o passar do tempo. Eu acho que é mais, pelo menos a experiência que eu tive, de tudo que eu trabalhei com isso, eu vejo as coisas hoje em dia caminhando de maneira mais
tudo mais tranquilo. Qualquer projeto que você venha fazer, ó, já sei que tem que fazer isso, vamos montar a maneira dessa estrutura, o que eu vou oferecer. Então, eu vejo isso, quando a gente pergunta quando que o negócio realmente precisa de SEO. Eu acho assim, sempre que você começar a pensar nessa estrutura, você já vai dar um resultado. Eu vi umas coisas legais, eu trabalhei, por exemplo, até site para meu sogro, que era dentista, nos sites pequenos locais. Então, às vezes, tinha o site dele, o que eu faço? Montando, sabe, pequena estrutura, montando uma coisa básica, assim, organizando, você já vai vendo os resultados para locais. Entre todos esses tipos de que o Flávio falou, seja parte de e-commerce, seja parte que você estiver trabalhando para um negócio pequeno, ou, por exemplo, até quando eu trabalhava com agência de publicidade, que era uma coisa assim, a gente está organizando o site, fazendo a informação correr, e aí você vai vendo o resultado acontecendo, sabe? Então, acho que é mais isso, a importância de ter esse objetivo e criar ele antes, eu acho que é um processo muito mais prático. Eu vejo um momento mais, as pessoas começarem a ver um pouco com calma, assim, bem essa estrutura, mesmo que não tenha esse conhecimento, mas ler esse material, ou ir num fórum, por exemplo, perguntar, mas tirar suas dúvidas, assim, antes de começar a fazer. O HTTPS é o principal, né? Hoje em dia o que a gente vê de erro do HTTPS lá no fórum é direto, né? O cara vai, não colocou no Search Console, hoje mesmo não colocou no Search Console o novo domínio. Então, essas coisas, sabe? Preparar, organizar essa informação com antecedência. Eu acho que né, você falou em saber fazer, não precisa saber fazer. Realmente, eu não preciso saber fazer. Eu acho que o ponto primordial e o ponto crítico é saber o que ele precisa. Isso. É saber se planejar, saber o que ele precisa e o que vai precisar. Para ter ideia do que ele precisa, do que vai precisar, ele precisa de fazer um trabalho antes de partir para botar a mão na massa, né? Antes de decidir fazer o site, ele precisa estudar um pouco o que implica ter um site no Google. Então, eu acho que falta um pouco, às vezes, de interesse da pessoa de buscar saber o que é que ele precisa, e é uma visão mais imediatista de que com certeza vai dar para... O cara ignora completamente o que é que ele vai precisar. Aí faz de qualquer maneira. Tem gente que começa negócio no Facebook, nem pensa em fazer um site primeiro. E assim, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja onde for, cara, você precisa ter uma propriedade que você controla, que é sua, que se der para hoje você faz backup e coloca no outro lugar. E assim, o Facebook não te dá essa liberdade. Se o Facebook de hoje para amanhã decidir matar a tua página, acabou. Você não vai fazer backup daquela página e fazer outra. A mesma coisa qualquer plataforma. O YouTube, se eu decidir fechar o teu canal, que bom que você tenha os vídeos todos no HD ou no teu CD no outro lugar. Porque eu não vou te deixar fazer o backup dos vídeos. Ou vai te dar de novo um espaço. Então é bom você ter o seu espaço que você controla. E isso sempre em paralelo com outra coisa. Não quer dizer que você não possa ter página no Facebook. Não. É um extra. Mas a tua casa é o teu site. E acho que isso que muita galera, muita pessoa, muitos dos profissionais esquecem de considerar. E eu não sei, eu vejo isso muito, tanto em gerações mais antigas, que pré-Google, sei lá, o Rubens pode falar mais disso, e o Flávio também está com mais propriedade, e vejo isso dessas gerações mais recentes, que lidam com celular, com app. Construir um app, e o cara nem pensa que tem que ter um site onde ele vai falar do app dele, onde vai promover o app dele, e já vai direto para Play Store com o app, o cara não se importa com mais nada, que senão com aquilo. E chega um momento que quando dá o clique no cara de ter que fazer, ele já vai com um atraso de alguns meses, ou de anos, né, por vezes. Então, existe um gap aí de pessoal que não nasceu no Google e pessoal que nasceu depois do Google e nasceu já dentro do celular, que meio que ignoram essa importância de ter algo próprio, de pensar que existe a possibilidade que aquilo que eles criaram daquela maneira não seja a maneira mais perene, ou mais que vai dar mais tranquilidade. Se alguém de vocês, Flávio ou Rubens, querem comentar nesse ponto de ter nascido pré-Google e não... Quando é que vocês sentiram a necessidade de ter um site
no Google e toda essa, como é que esse planejamento ocorreu, né? Como é que, quando se fez essa luz que, nossa, eu preciso ter um negócio no Google? Fala, Rubens, você é mais velho do que eu. Verdade. O pior é que eu sou mesmo. Bom, então, o que eu acho aí, uma coisa que aconteceu comigo que eu achei bem interessante. Antigamente a internet era um bicho de 7 cabeças, né? Hoje ainda é um pouco, mas todo mundo acha que não é. Então, o que havia antes? Você montar um site era uma coisa muito complicada, você precisa saber HTML, codificar ali umas coisas que ninguém sabia direito como é que funcionava, de onde vinha a documentação. Para achar documentação era terrível, que a própria internet quase que não funcionava, então você não tinha internet para consultar, você não tinha um Google para achar as coisas, era muito complicado. Então, enfim, fazer um site era um parto, né? Aí, qual era o grande problema aí? Bom, legal, vamos fazer um site, para quê? Né? O que nós vamos fazer? Mais ou menos o que vocês falaram antes. Aí o pessoal parava para pensar e falava, não, mas isso é baseado naquilo que a empresa ou o serviço ou o prestador faz, né? Bom, mas o que a gente faz? Aí o pessoal parava para ver e falava, não, mas tem certas coisas que a gente faz de um jeito, talvez a gente fizesse de outro. Então, isso ainda acontece hoje. Uma coisa muito interessante, isso de você planejar bem antes de fazer o site, não é só o site, você precisa ver a empresa, você precisa ver o negócio, você precisa ver o produto, a presença e tudo mais que foi dito aqui. Não adianta você fazer um site maravilhoso baseado numa empresa errada, né? Começa um pouquinho antes que talvez você tenha um resultado até um pouco melhor, e isso funciona. Agora, o que acontecia então? Uma vez que você resolvia fazer um site, dava uma repensada em como fazer a empresa e tinha a tua estrutura básica do site desenhada, aí você precisava programar tudo aquilo lá na mão que ninguém sabia exatamente como. Então você tomava muito cuidado para fazer isso, porque tinha de fazer certo, tinha de fazer uma vez, era demorado e era caro, né? Isso nos tempos pré-Google. Hoje em dia, qualquer um com celular faz um site. O pior é que faz mesmo, só que às vezes esse site não está preparado para aquilo que você queria fazer exatamente. Então, isso eu acho que assusta um pouco a gente ver lá no fórum. Eu saí de paraquedas ali, tipo, montei um negócio da internet, né? Às vezes o negócio até é válido, mas ele montou o site do jeito que ele achou que era, com muita simplicidade, com muita facilidade. E outra coisa que o pessoal tem, de um modo geral, isso não só pela geração, mas também pela cabeça, e do brasileiro principalmente, o camarada é folgado, ele não para ler documentação, ele não para pesquisar, o negócio dele é tentativa e erro, então ele faz, não deu certo, arruma, não deu certo, remenda, né? Só que as coisas não funcionam muito, vista aí o caso do HTTPS, não deu tudo errado e agora? Né? E agora o Google não te acha mais as buscas, e agora você não vende, né? Precisa tomar muito cuidado com isso, e mesmo a documentação tendo lá, pela facilidade que você tem hoje de internet, de celular, de tablet, seja lá o que, dá a impressão que é fácil. E na realidade, acho que o site legalzinho, para atender todo mundo do jeito que você gostaria, é muito mais complicado do que era naqueles tempos do HTML 1.0. Talvez fosse mais simples. Hoje, talvez não seja tão caro, mas não é simples. Você precisa pensar em mobile, você precisa pensar em experiência do usuário, você precisa pensar em ser um negócio bonito. Aquele negócio daquele site quadrado, que só tinha informação básica, era muito legal até uns anos atrás, que você só queria saber da informação. Mas agora você tem informação num monte de lugar. Você vai naquele que é mais bonitinho. Não adianta. Né? No que é mais rápido. E todos esses aspectos, se você não pensar de uma forma, como dita aí, holística, de repente você quebra a cara num detalhe pequeno que você esqueceu. Você fez o site mais lindo do mundo, perfeito, maravilhoso, mas demora 5 minutos para carregar a primeira página. Tá morto. Né? É mais ou menos isso que eu queria falar. Então, tem gente que nem pensa o plano de contingência para a empresa, quanto mais pensar uma estratégia de SEO, né, Flávia? Você falou que tinha umas coisas aí para falar, mas antes disso, queria saber para ti, quando você já tem um tempo de
talvez de internet aqui a mais que o pessoal aqui, pelo menos fazer negócio online, né? Fala quando deu o clique para você de que você precisava estar no Google. Na verdade, eu comecei... Quando foi que o Google foi fundado? Quando o Google começou? O Google começou publicamente em 1998. Então, eu comecei antes do Google. Eu também. Eu comecei antes do Google. O meu primeiro site é de 1997. E a coisa era tão precária que, assim, não tinha banco de imagens, não tinha onde buscar background. Eu mandei escanear a blusa da minha esposa, que eu achava assim a estampa muito bonita. Então a gente escaneou num scanner de mesa, um scanner profissional, escaneou a blusa dela, e aquilo ali eu consegui umas imagens para fazer o background do site. Ficou a coisa mais linda do mundo, né? Só que ninguém acessava. Então, para não passar vergonha, porque ninguém estava na internet, né? Então, para não passar vergonha, eu coloquei aquele contadorzinho lá que você ficava dando o F5. Eu acho que foi meu primeiro Black Hat. Foi aquele maldito contador, né? Mas assim, porque realmente ninguém acessava. E foi engraçado que assim, uma vez a gente já estava no cartão, né? www e tal. Aí uma cliente perguntou: o que é esse www aqui? O que significa isso aqui? A gente falou: um site. Mas o que é site? Então foi engraçado. E era uma pessoa nova, devia ter uns 26, 27 anos, né? Era uma pessoa, assim, culta, né? Você via pelo modo de vestir, pelo carro, que não era uma pessoa, assim, que chegou do mato naquele dia. E a pessoa não sabia nem o que era aquilo ali, não sabia nem o que era www. E a nossa história de tráfego, na verdade, ela começou com o KD, né? O KD entrou em contato com a gente para a gente divulgar o site. Eu fui até o Rio de Janeiro, eu conheci o dono do KD. Eu não comprei porra nenhuma, né? Naquele tempo eu já era bem muquirana, né? Mas levou a peixeira, né? Levou a peixeira. Não, eu levei um bom papo, né? E eu falei para ele, olha, vamos fazer um teste aí de 3 meses. E ele entrou na minha conversa. Então, eu tive um banner lá no Yahoo no KD durante 3 meses. E não deu, pior que não deu muito retorno. Acho que se eu tivesse comprado, eu tinha me lascado, né? Tudo bem, que se lascou quem comprou o KD, né? Então, eu lasquei com ele lascou com outro cara. Mas, enfim. Só que logo depois, acho que 99, por aí, eu já comecei a perceber que vinha tráfego do Google. E foi aí que eu descobri um negócio chamado SEO, e por isso que eu digo que eu estou entre os 10 primeiros SEOs do Brasil. E eu comprei um livro de um americano, eu não lembro agora o nome desse cara, mas não sei se você vai lembrar, Pedro, era um cara que trabalha, esse cara veio no Brasil, ele trabalhava na IBM, um barrigudão, enfim, ele era daquela associação da SEMCO. Eu sei que é um cara, um Bill Hunt, né? Bill Hunt. Isso é um negócio assim, mas esse cara, ele foi um dos primeiros a escrever um livro sobre SEO, e eu comprei esse livro. E esse livro dele, assim, serviu, o que estava ali não mudou, pelo menos por uns 5 anos, né? Eu acho que foi o único livro de SEO que eu vi que não perdeu a validade, porque hoje se você escrever um livro, amanhã ele está 50% desatualizado. E aí eu comecei a fazer as coisas que ele sugeria lá, e o negócio começou a dar certo. Putz, aí foi fantástico. E a segunda coisa, assim, que mais, né, impactou, em 2001 eu fiz um evento na área industrial, e praticamente esse evento foi vendido todo pela internet. Eu fiquei fascinado com aquilo. Porque o primeiro mercado a entrar na internet foi o mercado bancário, né? O segundo mercado a entrar na internet foi o mercado industrial, foram as indústrias, principalmente indústria de transformação, indústria de base. E aí eu lancei um evento na área industrial e esses caras estavam todos na internet. Então o evento praticamente foi vendido pela internet. E aquilo me fascinou, eu fiquei fascinado com aquilo ali. E aí, daí que começou, aí eu conheci o AdSense, né? Enfim, aí foi embora. Mas esse site, né, que é o site da loja da minha esposa até hoje, está no ar, traz um retorno para a gente muito bom, devido a essa visão holística, ou seja, a nossa presença online, né? Agora, uma coisa que, né, aproveitando o gancho que eu estou com a palavra,
uma coisa que me incomoda profundamente, né? E hoje eu fui durante 1 hora, eu fui dar uma olhada num projeto que o pessoal vai estar lançando, eles pediram para mim lá fazer uma espécie de review, né? E bacana o projeto, o layout, o site, lindo, os vídeos que fizeram, uma coisa realmente muito legal. Eu falei, mas eu queria dar uma olhadinha na versão mobile, como é que tá? Eu queria ver a usabilidade. Eles não pensaram ainda na versão mobile. Aí os caras falaram, não, depois a gente vai primeiro fazer a versão desktop, para depois fazer a versão mobile. Eu falei, vocês tinham que ter começado o contrário, vocês tinham que ter pensado na versão mobile e depois partir para a versão desktop. Até porque você enxertar coisa em algo pequeno é mais fácil do que tirar coisas de algo grande, né? E os caras saíram assim decepcionados, mas eu falei, bom, vocês pediram para mim vir aqui para mim falar a verdade, se fosse para mim elogiar, vocês chamaram o cara errado, né? Mas aí no final, enfim, tomaram consciência. Isso me deixa um pouco preocupado no sentido de que se as pessoas nem entenderam ainda a necessidade de um site para desktop, quanto mais mobile, né? E tem um dado, eu não sei se vocês sabem desse dado, mas hoje a gente tem em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil que elas entraram na internet, elas acederam à internet, ou seja, elas começaram a consumir internet direto de um celular. Elas não passaram pelo desktop, porque são pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham condições de comprar, ou não tinham condições de ter uma internet, ou moravam num lugar que não tinha. Então, essas pessoas nunca tiveram um desktop, nunca tiveram notebook, nunca tiveram nada. Elas já entraram na internet via celular. E é em torno de 40 milhões de pessoas, e é só que essas pessoas consomem muito. Essas pessoas estão vendo televisão, quando entra o intervalo comercial, as pessoas param de olhar para a televisão e vão para o celular. Elas estão dentro do ônibus, elas estão em fila de banco, elas estão em tudo quanto é lugar. Então, entender o seu negócio e associar ao mobile, putz, isso aí, eu não vou dizer que seja o futuro, porque a gente está há 3, 4 anos que a gente vem falando que é o futuro, mas a importância é simplesmente, assim, absurda, fundamental, né? Assim, o Google decidiu virar a chave para o que eles chamam o mobile first e começar a dar importância a isso exatamente por esses dados que eles começaram a ver que quando países que eram menos desenvolvidos começaram a entrar na internet, a Índia, Brasil, até a África do Sul, etc., teve uma enorme quantidade de gente que só conheceu a internet e mobile. E não conhecia. E hoje em dia, assim, é a nossa segunda tela. Eu sei porque eu estou vendo TV, estou assistindo uma série, tem um mobile do lado. A primeira coisa que eu faço quando eu termino de ver um filme é ir lá no IMDb e ver ou fazer a minha avaliação do filme. A minha esposa, durante o filme, vai ver os nomes dos atores, não sei o quê. E você tem aquela... É uma realidade aumentada que você tem na sua mão ali. E que você usa para complementar aquilo que você está assistindo na TV. E você sabe, Pedro, desculpa eu te cortar, outro dia eu estava mostrando para minha esposa, eu falei, ó, dá uma olhada como aquela menina digita com os 2 polegares, aquela porra deve ser alienígena, porque assim, ela digitava muito mais rápido com os 2 polegares do que eu digito com os 10 dedos, ou 7 dedos, 8, sei lá. Eu não parei para contar se eu digito com os 10. Provavelmente não, que os mendinhos não. Mas aquela menina com os 2 polegares, ela digitava muito mais rápido do que eu. Então, são pessoas que operam um celular de forma tão eficiente que elas vão fazer tudo pelo celular. E eu tenho certeza, aquela menina, se eu der o meu notebook para ela, ou ela pegar um teclado de um desktop normal, ela vai se perder completamente, ela não vai saber fazer as coisas, ela vai saber fazer no mobile. E isso, assim, se as pessoas não entenderem isso de forma plena, vai ser complicado. Com certeza, eu acredito que a maioria dos sites que não estão preparados para o mobile estão perdendo uma boa quantidade de negócio, de venda, de venda. Essencialmente, tem aquela questão do cara pesquisar uma coisa em mobile, se o teu site não ajuda a pessoa a comprar, se ele não faz todo o processo fácil, a pessoa vai dizer, eu amanhã vejo no computador. Aí você perdeu. É como se o cara deixar o cara sair da loja. Você perdeu a venda. Com certeza. Então, hoje em dia, a nossa percepção do que a gente tem que estar preparado para
e se planejar, e quando a gente precisa de pensar em SEO que também permite todo esse mundo, porque para mim SEO que eu costumo mais chamar de otimização, porque inclui vídeo, inclui site, inclui tudo, otimização, né, de como um todo, como uma forma holística, e otimização de app, otimização de site, otimização de vídeo. Então, quando o seu negócio precisa de SEO, é uma coisa que tem que ser pensado do ponto de vista disso aqui, de atender para o seu uma coisa que está presente com você o dia inteiro. Deixa de pensar pensar em SEO principalmente para desktop. Começa a focar em ter uma visibilidade legal e intuitiva em mobile. Isso estamos assistindo à migração de desktop para mobile, de não seguro para seguro, que é HTTP para HTTPS, de ter um app para começar a ter um PWA, que daqui a pouco começa todo mundo a falar em PWA, vai começar a entrar na moda logo, e assim, a única constante é a mudança, e se você não tem alguém do teu lado que está a par dessas mudanças e de como um motor de busca funciona e de o que é importante para não só do ponto de vista do motor de busca, mas também de usabilidade, acessibilidade, porque no fundo a otimização e SEO é usabilidade e acessibilidade. 90% do SEO é isso, é usabilidade e acessibilidade. É fazer com que uma máquina entenda uma coisa que é desenhada para humanos e também que a pessoa tenha uma boa experiência com aquilo. Então, se você não pensa aí dentro desse mundo como dessa forma holística, você está ficando defasado rápido. E quando você não tem alguém do teu lado que te ajuda nesse momento que você está pensando em criar um negócio, ou que você tem um negócio e está querendo que ele seja melhor nessa área, você está desperdiçando recursos, desperdiçando tempo. E não é um processo que, assim, SEO, uma pessoa que tem um conhecimento de otimização, ela deve ser uma pessoa que está do teu lado de uma forma constante, não é otimizei, estou otimizado e agora acabou, né? Porque os motores de busca estão evoluindo, as coisas estão mudando, as pessoas buscam de maneira diferente. Eu ontem que pesquisava num desktop e tinha mais paciência, eu hoje não pesquiso mais 3, 4 palavras no celular e tenho um pouco menos de paciência para o site lento. Então, assim, todo o ecossistema muda. O momento em que eu faço a pesquisa não é mais um momento em que eu sento na mesa e me predisponho a fazer uma pesquisa. Eu estou esperando um táxi lá embaixo para ir para uma reunião e faço uma pesquisa aqui no celular. É um micromomento. Eu estou na TV assistindo um filme e faço uma pesquisa. Então, você tem que estar preparado para atender esses momentos. O seu site tem que estar preparado para atender esses momentos, que tem que ser rápidos, curtos e de uma forma que sejam o menos intrusiva e o mais amigável para o usuário. Eu sempre falei um negócio, especialmente quando atendia mais cliente, né? A internet é um negócio engraçado, porque assim, você consegue medir assim, com uma precisão muito grande o que você ganha. Você consegue medir com uma precisão muito grande o que você gasta, você consegue medir com uma certa precisão o que você perde, mas você não consegue medir, ainda não foi inventado nenhum instrumento para medir o que você deixou de ganhar, ou o que você iria ganhar se você implementasse alguma mudança na sua empresa, alguma tecnologia, alguma coisa. A única forma que você pode fazer é comparar com um concorrente seu, né, e tentar se balizar por ele. Mas é uma métrica um tanto furada. Então, assim, se você não tem uma presença online adequada, você não consegue medir o que você está deixando de ganhar. Ou como o pessoal fala muito em marketing afiliado, o dinheiro sobre a mesa, né? Você não consegue saber qual é esse volume de dinheiro que está sobre a mesa que você está perdendo. Por isso dessa importância, né? Pelati, você tem alguma coisa a acrescentar? Você tem estado mais calado aí, falou no início e a gente agora
fazer aqui a rodinha, mas voltando aqui a você. Não, acredito que é isso daí. Acho que ficou legal a discussão. Acho que os pontos que se complementaram. Eu acredito que no momento é isso mesmo. Quando é que você começou? Você fala, o Pelato, para quem não sabe, é advogado, né? E antes de entrar nesse mundo de ser um SEO, ele exercia uma profissão a sério, que era ser advogado. Aí depois entrou esse mundo do digital, SEO, e aí ele migrou para cá. Como é que você começou a entender que você precisava disso? Você entendeu que, para ser o melhor advogado precisa ter um site que ranque no Google, e depois isso deu uma volta? Ou... É uma história até um pouquinho longa, mas eu posso dizer que eu tive uma tentativa frustrada de entrar na questão nesse mundo online em 97. Foi quando eu fiz um curso técnico de processamento de dados, mas na época lá não tinha Google, então, e mal tinha conteúdo na internet. Os livros eram caros, eram em inglês técnico, eu não tive condições de fazer isso, e quando eu terminei o curso técnico eu migrei para o direito. Só que numa situação da vida ali, de uma mudança de direcionamento do escritório, surgiu a oportunidade de utilizar a nossa estrutura física que tinha para montar, para trazer de Atibaia, na verdade, uma agência de desenvolvimento que já tinha, atuava no segmento industrial, como o Flávio falou, ela tinha alguns clientes desse nicho e trabalhava lá com cadastro de sites na época, né, para posicionar no Google. Então, nesse processo como um todo, a agência tomou um volume grande e chegou o momento que eu tive que fazer a escolha de largar o direito e ficar focado efetivamente aí nesse mundo do marketing digital. E isso foi em 2005. Então, antes eu tinha comecei cedo a navegar na internet. Eu não tinha computador em casa nessa fase lá de 97 tudo, mas desde cedo, mas eu tinha alguns amigos que começaram como usuário desde cedo na web, sei lá, 95, então eu tinha esse contato com eles que pude ter o acesso. Daí lá em 98 eu comecei a navegar e a mexer um pouco com o desenvolvimento ali, durante 2 anos, fui para o direito, mas aí atuando sempre como usuário, buscando as informações. Em 2005 foi quando eu entrei no mercado mesmo profissionalmente. Interessante aí essa mudança. Suspeita também por ter muito advogado fazendo SEO de uma maneira aí suspeita, né? Eu gosto de comparar. Às vezes as pessoas me perguntam: mas SEO é isso? Como é que eu sei que vou ter resultado? Por que eu preciso de SEO? Eu gosto de fazer talvez seja a minha comparação preferida, é fazer essa analogia de SEO como se fosse um nutricionista, que ele fala para você como é que você deve fazer a sua dieta. Ele te dá bons conselhos. Ele não diz, se você fizer isso, você vai perder 10 quilos em 5 semanas. Eu não sei, pode não perder. Cada corpo reage de uma maneira diferente, cada organismo reage de uma maneira diferente. Você pode fazer trapaça lá na dieta, falar para ele que está fazendo dieta e não está. Então, tem todos esses vetores de influência que interferem, né? SEO é a mesma coisa. SEO é a gente dar um conselho de boas práticas. Como o site vai reagir ou como o motor de busca vai reagir com o site, são outros 500. A gente tem uma ideia de como ele poderá reagir. Não quer dizer que vai reagir daquela maneira 100%. Então, existe eu gosto de que a pessoa pense em SEO como alguém que está do lado dela, que vai guiar ela pelo melhor caminho. E se alguma coisa, se você tiver uma alergia, der uma reação alérgica, a pessoa vai te saber orientar como tratar. Assim como se você tiver uma punição algorítmica ou manual, o SEO vai saber o que é que está afetando aquilo, possivelmente, né, se for um bom profissional, e vai saber o que é que precisa fazer.
Então, é um processo e é um acompanhamento, não é um serviço que você compra e a partir daquele momento você está otimizado para o resto da vida. Estamos terminando, estamos nos minutos finais. Se alguém quiser ainda complementar mais alguma coisa, sinta-se livre. Flávio, você tinha alguma coisa para falar do seu plano de contingência? Não tenho. Não você estava fazendo um curso, alguma coisa qualquer que você... Não, eu estou... deve estar uns 50%, 60% pronto. É um curso sobre planos de contingência. É um assunto, assim, que eu já tive contato há muito tempo, quando eu trabalhava numa siderúrgica, né? E depois tive tendo mais contato. No Brasil tem um livro, então eu estou lendo alguma literatura toda em inglês, porque no Brasil tem um livro sobre plano de contingência, que é um assunto muito legal e que as pessoas dão pouca importância, né? E ter uma visão de plano de contingência já me salvou de grandes apuros, de grandes derrotas, né, e assim por diante. Mas eu estou elaborando, aí no devido tempo a gente divulga mais o curso, e eu acho que vai ser bem legal, né? Agora, de imediato, a gente está aí em junho, né? A gente está com Afiliados Brasil, 1, 2 e 3 de junho, que é o maior evento de marketing de afiliados em língua portuguesa. Vem crescendo, praticamente dobrando, ou crescendo 70%, 60%, 70% ao ano. E é um evento, assim, maravilhoso. É um negócio muito legal. Basicamente é isso. Para mim foi um prazer, né? Você falou em Netflix, né, Pedro? Tem uma série na Netflix, eu não sei se você já viu, Os Originais, né? Que são aqueles vampiros, uma família de vampiros. Você chegou a ver esse filme, não? Não vejo vampiros. Você não gosta de uma mordida? No dia que você levar uma mordida, você vai gostar. Mas, assim, o nome desse filme é Os Originais, né? Que são os primeiros vampiros que surgiram lá no filme há, sei lá, 2000 anos atrás, não sei quanto. E, assim, a gente tem é muito parecido com a gente, né? Porque aqui estão os originais, né? Não vampiros, mas os originais no fórum, né? Então, é muito legal estar com vocês, né? Mesmo eu tendo pedido demissão, mas nossa, o fórum mora no meu coração, essas pessoas, né? Todo mundo, você, enfim. Então, aqui estão os originais. E, assim, outras vezes pode me convidar que eu tenho uma satisfação enorme de participar, né? Volta, Raimundo, estás perdoado. Tá bom. Pronto. E, pessoal, nessa boa disposição a gente termina o Crawlers After Hours dessa semana. Mais uma vez, não vou cansar de me falar, quem quiser participar sabe como fazer, se não sabe, então, não sei, é tão fácil saber o que fazer hoje que não é preciso muita explicação. Mas basta contatar um da gente, mandar uma mensagem, Facebook, contata Flávio Raimundo, pede para contatar com a gente. Se você tiver alguma coisa para agregar e trazer aqui um assunto bacana que você quer discutir. A gente tenta trazer o pessoal mesmo com ideias diferentes para a gente discutir. Então foi o dessa semana. Daqui a 2 semanas a gente vai se planejar para estar aqui com um tema, ou com um tema e um convidado, ou com nenhum dos dois, a gente vai só bater um papo. Vamos ver como vai rolar. Espero que tenha sido do agrado de todo mundo e boa noite a todos. A gente se vê daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. Valeu.